Eu cresci vendo e ouvindo uma situação semelhante com uma pessoa muito próxima. O pai dessa pessoa, ele, por alguma razão que eu desconheço e também não importa porque não é o caso aqui, mas o pai dessa pessoa em questão, ele falava mal da mãe dessa pessoa. Ah, porque eu acompanhei o crescimento dessa amiga e ela dizia, e ele dizia assim para essa amiga, né? Ela me contava e eu via, sempre tinha uma piadinha, sempre tinha uma palavra de mau gosto, sempre diminuindo, colocando a mãe dessa amiga lá embaixo, colocando a mãe dessa amiga como uma pessoa inútil, falando mal dos pais desta esposa, que no caso era o sogro desse senhor, né? E nós éramos crianças quando eu percebia e ouvia tudo aquilo acontecer na minha amiga. Mas até então eu não tinha o mínimo de conhecimento, até porque eu era criança e ela também, e eu observava. E aquilo eu percebia que machucava, que feria a minha amiga. Muitas vezes ela não percebia, muitas vezes ela tomava partido do lado do pai e começava a falar também da mãe, sentir que a mãe era menos. E essa amiga cresceu nesse ambiente. Um detalhe é que o pai dessa amiga também falava mal do pai dele, defendia a mãe dele, dizendo que o pai dele era um monstro, que o pai dele fez isso, fez aquilo, fez não sei o quê. E eu pude observar o desenrolar, o desfecho da história dessa amiga, que nós nunca perdemos o contato. Então, criou-se nela um sentimento de aversão à mãe, porque isso foi desde pequena. Então, ela criou um bloqueio inconsciente. Ela tinha muita dificuldade de se relacionar com a mãe dela, de se aproximar da mãe, e a mãe dela também tinha dificuldade de se aproximar dela. E o pai seguiu todos os dias. E sempre que eu tive contato com ela, era exatamente do mesmo jeito. Então, assim, ela se tornou uma mulher com dificuldades de se aceitar. Ela se tornou uma mulher com dificuldades de se sentir incluída pelo sistema familiar da mãe. Então, da mesma forma, o que causou na mente inconsciente desta mulher, dessa minha amiga? Ela é totalmente ligada ao pai, ela tem dificuldades com a mãe de relacionamento, ela se sente excluída pelo sistema familiar da mãe e ela busca inconscientemente, incessantemente, o amor desse pai, no sentido de ser vista. Então, ela é uma pessoa que tem extrema dificuldade de relacionamentos, de se sentir aceita. Ela, todo lugar que ela vai, ela fala assim: nossa, Raquel, tô com a sensação de que o povo tá falando mal de mim, de que tem alguém falando mal de mim, que não sei o quê. Aquela mesma sensação, sabe, que foi plantada e foi brotando na vida dela, no dia a dia, onde quer que a gente vá, onde quer que ela esteja, ela geralmente tem essa sensação de que está sendo excluída. De que está sendo excluída também pelas outras pessoas. Então, ela tem a sensação de que ela é excluída pela família da mãe. Ela tem essa dificuldade de se aproximar, de aceitar, de concordar com a família da mãe. E ela tem muita dificuldade em todos os dias dela, nos relacionamentos dela, em estar
aceitando e concordando com as pessoas do jeito que elas são. Então ela critica a mãe, ela vê a mãe como uma mulher fraca, como uma mulher muito simples, sem conhecimento. Tudo isso, sabe, aconteceu com essa minha amiga, porque o pai afastou com palavras esse pai casado com essa mãe, morando junto com essa mãe, tinha um hábito de falar mal da mãe, falar mal da esposa, falar mal da família da esposa, dos irmãos da esposa, falar mal do pai dele, inclusive. Então é uma pessoa que esse pai dessa amiga, ele é totalmente desconectado do sistema familiar de origem dele. O que leva uma pessoa a agir dessa maneira? Muito provavelmente, ele também foi excluído. Então ele sente essa exclusão é algo que está nele. Então, depois conversando, pesquisando um pouco da história desse senhor, através dessa amiga, fui fazendo algumas perguntas depois que eu me tornei consteladora e tal, para entender por ela, pelo que ela me perguntava sobre constelação. Então, ela me deu permissão e eu fui fazendo algumas perguntinhas. O que acontece? Então, essa minha amiga disse que o pai, ele não teve convívio com o sistema familiar da mãe dele. E deu a entender que esse pai, ele também teve essa exclusão de alguma forma. Como eu não convivi com essa pessoa, eu não sei assim mais detalhes desse senhor, né? Só o que eu acompanhei com a minha amiga. Eu não sei de alguns detalhes, mas o que minha amiga conseguiu de informação e me passar é que a mãe dele, os avós maternos dele, ele não teve convívio, ele não conheceu praticamente ninguém do sistema familiar da mãe dele. Então, é um senhor que se sente totalmente e foi totalmente desconectado do sistema materno dele. Não sei se foi por causa do pai dele ou se foram outras questões que levaram a isso. Mas não importa. Acontece que é uma dinâmica do inconsciente familiar desse senhor, onde alguns são extremamente acolhidos e os outros são rejeitados. Então esse senhor fez isso com essa minha amiga, e hoje a gente faz um trabalho de reconexão com os pais, e ela tem trabalhado há algum tempo já para conseguir liberar todas essas memórias que foram faladas ao longo e as emoções que foram criadas, que foram congestionando o inconsciente dela e o emocional dela. Então, sim, ela está passando por um processo de liberação dessas memórias, de reconexão com os pais. Muitas vezes esse processo é um pouco mais longo do que uma simples constelação familiar, mas é um processo que ele precisa permanecer dia após dia, onde as pessoas do sistema familiar, os envolvidos, eles precisam ir fazendo essas inclusões das pessoas que foram excluídas, como é o caso dessa amiga. Então a gente faz um trabalho com ela de reconexão com os pais, onde eu também utilizo outras técnicas, outras abordagens para estar trabalhando com ela essas memórias, como o Theta Healing, por exemplo, né? O renascimento e a constelação familiar que nós temos trabalhado. E essas memórias, aos poucos, elas vão sendo limpas, substituídas por outras memórias, onde ela hoje já consegue olhar para a mãe
como uma mulher forte. Porque pensa, para estar do lado de um homem desses, muito forte, muito determinado, é porque é uma mulher muito forte. E de fato a mãe dessa amiga é uma mulher muito forte. Ela é uma mulher muito sábia, porque para manter por uma escolha dela, ela escolheu, ela não tem nenhuma profissão onde ela possa se manter. E ela, por amar este homem, ela soube passar por cima, ela soube harmonizar tudo isso e as consequências que ela não soube, né, das coisas que ela não soube lidar por falta de conhecimento da área, os filhos estão trabalhando agora. Então, assim, o que eu tô contando para vocês sobre isso? O que eu quero falar com isso? Que nós, pais, temos que tomar muito cuidado. Muito, muito cuidado mesmo com o que dizemos para os nossos filhos, com o que sentimos do pai ou da mãe das nossas crianças. Nós precisamos respeitar o cônjuge, ou o pai, ou a mãe dos seus filhos. Você precisa também incluir o seu pai e a sua mãe no seu coração. E se você ainda tem alguma memória de dor, vamos dizer, trágica, ou de tristezas, de rejeição, sabe? Olha para isso. É uma sugestão apenas, se você quiser. Olha para isso. Porque assim, o Bert Helling diz que aquilo que nós não resolvemos, os nossos filhos vão resolver. Eles vão herdar, não necessariamente vão resolver, mas eles vão herdar todos os nossos, coisas boas quanto as coisas ruins. Se existe uma dor, como esse senhor, ele deu como herança a dor dele, a dor da exclusão, de não se sentir amado pelo sistema familiar da mãe. E isso todo é um processo a nível inconsciente. As pessoas não têm muita noção de como que isso funciona na prática. É muito minucioso, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado ao observar tudo isso.